Quando Anton ligou para ela, ele já não era superior a ela. Ele estava furioso. Furiosa por ela ter falado. Furioso porque a vergonha mudou de lado. Furioso por existirem consequências. Ele a acusou de prejudicá-lo, manchar sua imagem e tornar o ambiente de trabalho insuportável. Mas Maria, desta vez, não tremeu. Ela respondeu a ele com uma calma gelada que ninguém o havia forçado a dizer o que disse, que as palavras têm peso, que o desprezo sempre acaba saindo caro. Depois, ela desligou e bloqueou o número dele. Quando o táxi chegou, ela pegou sua mala e saiu do apartamento sem olhar para trás. Atrás dela, restava uma cozinha ainda quente, um jantar preparado para pessoas que talvez nem viessem mais, e as ruínas de um casamento fundado em algo que se parecia com amor, mas que não resistiu à primeira verdadeira prova, o respeito. No carro, enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, Maria reviu toda a história deles. O jovem Anton tímido, os encontros desajeitados, as promessas, as esperanças, os esforços. E então, pouco a pouco, as fissuras, os comentários que ela havia minimizado, os silêncios desprezíveis, as correções sobre sua maneira de falar, os olhares irritados quando ela contava uma anedota simples demais, calorosa demais, viva demais para o novo mundo de papelão dele. Ele não a deixou de uma vez só. Ele a deixou pedaço por pedaço, toda vez que escolheu a aparência em vez do reconhecimento, a ambição em vez da lealdade, o olhar dos outros em vez da mulher que ele amou antes de todo mundo. Na casa de Lena, a recepção foi exatamente o oposto do que ela acabara de deixar. Calor, de verdade, o cheiro de um bolo no forno, crianças rindo, braços abertos. Nenhum julgamento, nenhum cálculo. Lena a abraçou-a como se acolhe alguém que volta de muito longe. As crianças começaram a falar todas ao mesmo tempo, a pedir-lhe uma história, a rir ao seu redor. E Maria, apesar das lágrimas ainda presas na garganta, contou uma pequena história improvisada que fez todos caírem na risada. Nesse instante, algo voltou ao seu lugar. Ela se lembrava de quem era. Uma mulher radiante, uma mulher que cria calor ao seu redor, uma mulher que as crianças amam imediatamente porque reconhecem aquilo que os adultos muitas vezes esquecem, a autenticidade. Mais tarde, na cozinha, com uma xícara de chá nas mãos, ela contou tudo para Lena. A frase, o tom, o olhar, o cargo, as ligações. E Lena lhe disse o que toda pessoa ferida precisa ouvir um dia. Você não perdeu nada de precioso. Foi ele quem perdeu uma mulher rara. Essas palavras atravessaram Maria como uma luz lenta, porque no fundo, era verdade. Durante anos, ela acreditou que precisava ser escolhida, mantida, validada. Mas naquela noite, ela entendeu que também podia escolher, recusar, partir, recomeçar. Depois ela ligou para os pais. Sua mãe chorou ao ouvi-la. Seu pai falou pouco. Mas cada palavra carregava aquela solidez tranquila dos homens que não precisam de grandes discursos para se manterem firmes. Eles lhe disseram para voltar para casa. Eles lhe disseram que havia uma vaga esperando por ela na escola do vilarejo, que ela finalmente poderia se tornar aquela professora com que sonhava quando era mais jovem, que havia um pequeno apartamento para alugar, que ela nunca seria um fardo para eles. Maria fechou os olhos. Durante toda a sua vida, ela acreditou que precisava se afastar de suas raízes para merecer alguma coisa. E eis que eram justamente suas raízes que iriam salvá-la. O divórcio foi rápido. No tribunal, Anton tentou minimizar. Como acontece frequentemente, aqueles que humilham tentam depois apresentar sua violência como um simples descuido, seu desprezo como uma verdade um pouco dura, sua crueldade como um exagero da vítima. Ele explicou que ela tinha interpretado mal suas palavras, que era emotiva demais, que ele apenas constatara uma incompatibilidade de origens. Mas ao tentar parecer racional demais, ele revelava sobretudo sua frieza. Maria, por sua vez, não gritou. Ela simplesmente falou. Ela disse que um casamento sem respeito já não é mais um casamento, que não tinha vergonha de sua família, de seu sotaque, de seu passado, de sua maneira de amar, que se recusava a ficar com um homem que achava honroso rebaixá-la para se valorizar diante dos outros. E ao sair do tribunal, sentiu-se mais leve do que havia se sentido em anos.
Ela voltou para sua pequena cidade, onde o ar parecia diferente, onde as florestas ao longe lhe lembravam a infância, onde as pessoas não julgavam uma mulher pela marca do seu vestido ou por sua habilidade de citar os melhores destinos de férias. Ela conseguiu um emprego na escola. As crianças gostaram dela imediatamente porque ela sabia transformar uma lição em aventura, porque sabia ouvir, porque nasceu para ensinar, não para aparentar. Seu apartamento era modesto, com um piso antigo e gasto, uma geladeira barulhenta e cortinas que ela mesma costurou. Mas era o seu lar, realmente o seu lar. Ela colocou flores no parapeito da janela, um caderno sobre a mesa, chá em um bule velho e, pouco a pouco, voltou a respirar. Anton tentou reaparecer. Algumas mensagens, algumas acusações. Ele a acusava de ter destruído a família deles, de ter arruinado sua reputação, mas já era tarde demais. Maria não respondia mais. Agora ela sabia reconhecer a diferença entre amor e posse, entre o arrependimento sincero e o orgulho ferido. Ela estava aprendendo a paz, a verdadeira, aquela que chega quando finalmente se para de mendigar um lugar ao lado de alguém que já mostrou que não te enxerga mais. Numa noite, sentada em sua pequena varanda, de frente para a orla da floresta, ela reabriu um velho caderno, no qual escrevia seus sonhos quando era jovem. Ela havia anotado ali que queria ensinar, ter um lar só dela, plantar flores, viver ao lado de alguém que a amasse sem tentar corrigi-la, sem querer apagá-la, sem fazê-la acreditar que precisava se tornar outra pessoa para ser digna de ser amada. Ela sorriu. Nem todos os seus sonhos estavam mortos. Alguns apenas haviam se atrasado e outros, talvez, estavam apenas começando. Porque, no fundo, essa história não fala de um homem que convida colegas sem avisar. Ela nem fala apenas de um marido que se tornou snob. Ela fala de todas essas mulheres que se calam para não incomodar. De todas aquelas a quem fazem acreditar que sua doçura é uma fraqueza, que sua simplicidade é uma vergonha, que sua origem é um defeito, que sua dedicação é normal, devida, invisível. Ela fala do dia em que uma delas se levanta, pega sua bolsa, fecha a porta e entende que partir não é perder. Partir às vezes é se salvar. E se essa história toca tanto, é porque ela lembra uma verdade que muitos esquecem. Não há nada mais perigoso para uma pessoa arrogante do que uma mulher que ele achava que já tinha conquistado e que finalmente descobre o seu valor. Naquela noite, Anton achava que estava apenas afastando sua esposa da mesa. Na verdade, ele acabava de afastá-la de sua vida. E Maria, ela, não o implorou. Ela não negociou. Ela não fez escândalo. Ela pegou sua mala, sua dignidade, seu coração ainda ferido e foi embora. Talvez seja isso a verdadeira força. Não gritar mais alto, não destruir, não se vingar. Apenas recusar, de uma vez por todas, estar onde se é humilhado. E às vezes, o momento mais bonito de uma vida não começa com um "eu te amo". Ele começa com um "já chega".